Hoje eu vou falar para você sobre um dos conceitos fundamentais em ciências, o conceito de seleção natural. A seleção natural ocorre quando um alelo ou uma combinação de alelos de genes diferentes torna um organismo mais ou menos adaptado. Isso quer dizer que um organismo pode ser capaz de sobreviver e também de se reproduzir em um ambiente, se adaptando às condições desse local. Mas o que faz a seleção natural ser tão especial? Vamos anotar aqui. Especial. Para a gente entender isso, observe comigo essa imagem. Quando a gente olha para essa imagem, a gente pode se perguntar: que local é esse? Qual é o clima desse local? Que animais que vivem aqui? Do que esses animais se alimentam? Esse conceito que estamos falando aqui hoje sobre a seleção natural pode explicar de forma consistente como que essas populações se ajustam a esse ambiente e como que certos fatores influenciam no crescimento ou não dessa população. Para entender melhor esse conceito, vamos tomar como exemplo uma população de coelhos e vamos criar uma simulação de como essa população se comporta em um ambiente com condições que possam limitar ou não o seu crescimento. Para isso, a gente vai usar o simulador do FET Colorado e eu vou convidar você a acompanhar comigo aqui esse processo de simulação. Vamos lá. O simulador funciona de uma forma bem simples. Eu vou mostrar para vocês todas as etapas que a gente tem disponíveis para a gente avaliar a população de coelho. Essa aqui é a interface inicial do simulador. A gente tem aqui a tela onde mostra o ambiente, onde os coelhos vão habitar. Aqui a gente tem um quadrinho onde avalia o número total de coelhos, ou por pelagem, pelo branco, pelo marrom. Aqui do lado de cima, a gente tem a oportunidade de adicionar fatores e elementos que vão influenciar aqui na nossa população de coelhos. Aqui em cima, a gente tem a oportunidade de adicionar mutação. A gente pode trabalhar com pelo dominante ou pelo recessivo. Esse elemento, essa mutação, a gente vai estudar em outra aula. E aqui a gente tem nessa tabelinha do aqui do lado, o elemento que a gente vai usar aqui, que é o fator ambiental. A gente vai usar o predador, que é o lobo, e a gente vai usar o fator ambiental comida limitada e vai avaliar, então, como que a nossa população de coelhos vai se comportar diante desses fatores que a gente vai inserir. Então, a gente vai avaliar aqui essas proporções. Vou clicar aqui em formar um casal e aí a gente vai começar a avaliar. Nesse gráfico aqui de cima, vai mostrando o passar do tempo e o que acontece com essa geração. A gente tem 2 coelhos, né? Passando aqui da geração 0, na geração 1 de 2 coelhos, a gente foi para 6 coelhos. Ok, o tempo passa, a gente tem a oportunidade de visualizar como que essa população, sem nenhum fator, sem nenhuma interferência, vai se comprometer. Então, na geração 2, a gente tem aqui 18 coelhos, estamos indo para a geração 3. Ok, vou inserir agora na geração 3 o predador, o lobo. Ok, viram que diferença? Olha só, presta atenção de novo. 7 coelhos, geração 4, 19 coelhos, ação dos lobos, 3 coelhos. Vamos deixar correr e ver o que acontece no final. 7 coelhos na geração 5, ação dos lobos, 1 coelho. E agora o que acontece, né? Um coelho não se reproduz sozinho, ainda assim tem a ação dos lobos, o lobo veio, se alimentou daquele coelho e todos os coelhos morreram. Então, quando a gente interfere em uma população, quando a gente insere o predador natural daquele indivíduo, a geração, se não estiver equilibrada, tende a entrar em extinção. E foi isso que aconteceu aqui, nesse momento. Vamos começar de novo, vamos avaliar de novo com outros fatores, observando outros elementos. Vou clicar aqui em reiniciar. Beleza, tá aqui a geração 0, 1 coelhozinho somente. Vou clicar em formar casal. Vamos observar de novo tudo que vai acontecer. Vamos deixar correr sem nenhuma interferência agora para a gente avaliar a diferença? Então, ó, geração 0, aí da geração 1, agora a gente tem 6 coelhos. Então, esses 6 coelhos não tem nenhuma interferência, tem alimento aqui à disposição, não tem nenhum predador natural interferindo aqui no crescimento da população de coelhos, e eles vão crescendo de forma exponencial.
18 coelhos se transformaram aqui na outra geração em 54 coelhos, né? Então, ó, vamos acompanhar aqui nessa parte do gráfico, mostrando aqui o momento em que uma geração passa para outra. Agora nós temos 162 coelhos. Vamos pausar? Olha só esse crescimento. Vamos voltar lá na geração 1? Na geração 1, a gente começou com 6 coelhos, terminamos com 6 coelhos. Na geração 2, a gente já passa para 18 coelhos. Na 3, passamos para 54 coelhos. Na 4, 162 coelhos. E vamos seguindo, né? A gente está olhando que o ambiente aqui parece bem cheio, né? Com essa população crescendo de forma exponencial. Vou dar play aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ok, saindo da geração 4, vamos para a geração 5 agora. 480 coelhos aqui na nossa tela, aqui no nosso ambiente. E eles continuam acasalando, continuam gerando uma nova prole e ok, sem predador, sem nenhum fator que limita o crescimento dessa população, simplesmente os coelhos dominaram o mundo, quando a gente pode ver aqui nessa imagem. Fica até engraçado, né? Quando a gente olha aqui o mundo totalmente dominado aqui pelos coelhos. Vamos tentar mais uma vez? Vou reiniciar. E agora a gente vai avaliar o tipo de situação que a gente tem nesse ambiente e vamos colocar comida limitada. Vamos formar o casal, saindo aqui da geração 0, seguindo. Essa geração tá aqui, esse casal tá aqui, feliz, vivendo aqui nesse ambiente. Ok, geração 1, passamos para 6 coelhos. Vocês estão vendo aqui do ladinho, ó, que a gente pode colocar uma característica diferente aqui. Vamos colocar aqui um clima frio? Clima frio, geração 2, 18 coelhos. E a gente vai considerar aqui que nesse clima frio a gente tem comida limitada. Então a oferta de comida ela é bem menor agora. E a gente está partindo de uma população de 54 coelhos, com a limitação da alimentação. Como que na geração 4 isso vai ficar? 162 coelhos. Então a oferta ainda está sendo suficiente para essa geração se manter, né? E a gente continua observando 307 coelhos naquele ambiente, né? Já na geração 5, diminuindo aqui a oferta. Olha, de 307 coelhos caiu para 101 coelhos, né? Se reproduziram na geração 6, 295 e baixou para 106 coelhos. Então a gente consegue observar que, limitando a oferta de alimento, a gente tem um controle, uma manutenção do número de indivíduos aqui dentro da nossa população de coelhos, né? Então a gente conseguiu observar 3 coisas diferentes, né? Quando a gente tem a ação do predador, a gente consegue, de forma rápida, de geração em geração, observar que essa população pode ser extinta. A gente tem ali, sem nenhum controle, a gente consegue observar que essa população cresce de forma desenfreada e pode vir a dominar o planeta. E aqui com a questão, com o fator ambiental, comida limitada, a gente consegue ver a manutenção dessa população. Ela nem entra em extinção e ela nem domina o mundo. A gente pode concluir que aquilo que a gente viu no simulador, o equilíbrio das cadeias e das teias alimentares vai depender de alguns fatores. Vamos anotar aqui comigo. Primeiro fator, oferta de alimento. Segundo fator, a presença ou não de predadores. E também uma eventual mutação genética que nós vamos ver melhor em outra aula. Mas aí eu te pergunto, o que acontece quando uma espécie é extinta? A gente viu lá no simulador que quando a gente considera alguns fatores de interferência no ambiente, essa população pode sim entrar em extinção. Mas o que acontece quando uma espécie é extinta? Bom, a gente pode listar aqui algumas consequências. Então vamos lá, consequências. Vou mudar aqui a cor para ficar legal para a gente observar. Ó, primeiro, perda de biodiversidade. Segunda consequência, diminuição dos recursos naturais. Temos também como consequência a diminuição da autorregulação dos ecossistemas. E também temos a diminuição da variedade alimentar. Quero que você observe que todas essas consequências levam a um
único caminho. Já que nenhum organismo vive de forma isolada, qualquer organismo faz parte de uma cadeia, de uma teia alimentar, né? Então, ele serve de alimento sempre para outros organismos. Isso é um jogo permanente de interações. Então, todas essas consequências que a gente anotou aqui na tela levam à aceleração da extinção de outras espécies. Ok, então essa foi a nossa aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula.